ano, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula de correção de atividades. Não é isso, tia Lu? Isso mesmo, tudo bem, quarto ano? Na aula de hoje nós iremos corrigir algumas atividades que foram trabalhadas no livro que fala sobre gramática e ortografia. Algumas dessas atividades nós já fizemos a correção através do Google Meet, mas outras ainda precisam ser corrigidas. Então pegue seu material e acompanhe a aula com a gente. Beijinho, até a próxima aula. Tchau, tchau. Pessoal, agora nós vamos fazer a correção de atividades de gramática e ortografia. Eu não consigo, não vou poder ler todas as respostas com vocês, porque senão fica uma aula muito longa. Mas aí, na medida que vocês forem necessitando aí, vocês dão um pause na tela, confere se você colocou as respostas tudo direitinho e dá sequência aí, ok? Então, nas páginas 231 e 232, a gente tem aí o conteúdo de gramática que fala sobre verbo e tempos verbais, né? Nós sabemos aí que verbos são aquilo que indica uma ação, um desejo, um acontecimento, um estado ou fenômeno da natureza. Na questão 1 aí, vocês irão observar os verbos destacados no balão e indicar se ele é estado ou se ele é fenômeno da natureza, tá? Na letra A, a gente tem o verbo estou. Nesse caso aí, ele indica um estado. E na letra B, a gente tem o verbo fiquei, que nesse caso aí, ele indica uma mudança de estado, ou seja, uma alteração no comportamento. E já na letra C, quando fala choveu, ele está indicando o fenômeno da natureza. Na número 2, vocês irão aí colocar algum verbo que indica ação, então são respostas pessoais. Na número 3, você vai escrever alguma atividade que você faz durante o seu dia, né? Por exemplo, eu brinco, eu jogo, alguma coisa do tipo, tá bom? Página 232, leia o texto a seguir e circule os verbos. Então, aí já são os verbos circulados, confere se você acertou. Número 5 e número 6 era só para marcar aí a opção, de acordo com a orientação, se é verbo de estado, se é verbo de fenômeno da natureza. A número 7, a gente tem algumas sugestões de substantivo ou pronomes para cada ação indicada. Então, você não precisa colocar todos que estão escritos aí. Você pode escolher um e colocar somente um. Na número 8, você vai reescrever as orações, colocando o verbo no futuro. Então, veja aí. A professora começou a aula mais cedo. Então, no futuro, a professora começará a aula mais cedo. E assim por diante, tá? Só vocês dar um pause na tela e conferir a resposta de vocês, já que vocês já desenvolveram essa atividade. Na página 235, nós temos aí um comentário sobre o blog da Julieta, que nós também já falamos um pouquinho sobre ele na outra aula, e perguntando aí em que tempo estão os verbos do texto, né? Então, a gente tem o tempo presente, passado e futuro. Qual que é o tempo que está o verbo do texto? Tempo presente. Então, toda vez que você ouvir pretérito e passado quer dizer a mesma coisa, ok? Então, vocês vão reescrever esse mesmo verbo no tempo passado e no tempo futuro, ok? Vai ficar assim, igual está no quadro aí. A número 10 é só vocês completarem aí as lacunas de acordo com as palavras do quadro, tá bom? Dá um pause aí e confere se você fez direitinho. Na página 236, já estamos falando aí sobre a ortografia do O, U e OU, né? Vocês leram um poema, O Teto do Meu Quarto, e desenvolveram aí as respostas aí. Só dar um pause e conferir aí tudo direitinho. Na questão 2, está pedindo para completar com O ou com U. Na questão 3, é uma resposta pessoal. Quando a gente fala de cumprimento, a gente está se referindo a uma saudação. Quando a gente fala de comprimento, a gente está falando tamanho. Lembra da aula de matemática, unidade de medidas? Então, é isso que está se referindo. E é para vocês formarem uma frase aí com cada uma dessas palavras. A número 4, leia a frase abaixo e observe as palavras destacadas. E aí já começa a falar sobre as terminações, né? O verbo chegou, falou, calou, vem do verbo chegar, falar e calar, que é no infinitivo. E aí a gente observa que a terminação A foi substituída, né? E aí o ar, que é o verbo da primeira conjugação, foi substituída pela ortografia ou, né?
onde era falar, ficou, falou e assim por diante, os verbos destacados estão no passado. A número 5 é para vocês fazerem como modelo: aplicar, aplicou, chegar, chegou e assim por diante. A número 6, complete as frases com as palavras que o seu professor vai ditar. Essa daí eu não pedi para fazer, porque a gente não fez aula Meet nem nada, mas agora que a gente já tem a resposta, aí vocês podem completar no livro de vocês, tá bom? Na página 246, falando sobre a gramática do verbo infinitivo. Essa aula aí a gente trabalhou no Meet, né? Então, muitas dessas respostas a gente foi fazendo juntos. Então, vocês vão... quem conseguiu acompanhar, ótimo. Quem não conseguiu, agora vai ter a oportunidade de conferir se as respostas estão de acordo com aquilo que está proposto aí no livro, tá bom? Então, na página 246, página 247 fala sobre a primeira conjugação. Na página 249 fala aí, 248 fala sobre um pouquinho da primeira conjugação ainda, né, dos verbos que terminam em A, e sobre a segunda conjugação. Na página 250 fala sobre a terceira conjugação, e aí as atividades, né, que foram desenvolvidas, como eu já disse, muitas delas nós já fizemos no Google Meet. Então a aula de hoje é só mesmo um caráter para aqueles que não conseguiram acompanhar e para quem quiser conferir aí alguma questão. Na página 252 também, né, dá sequência aí a verbo infinitivo. E 253, dá um pause, confere tudo direitinho aí se suas respostas estão de acordo, tá bom? Na página 254 e 255 ainda fala sobre o verbo no infinitivo, né? Então, foi uma aula bem extensa nesse dia que a gente desenvolveu aí através do Meet, tá bom? Na página 257 fala sobre a ortografia de palavras que terminam em e ão. Então, a gente, né, pode analisar que todas as palavras que terminam em com am são palavras que estão no tempo passado. E as palavras que estão no ão com a ou tio são palavras que indicam futuro, né? Algo que ainda vai acontecer, ok? E é só completar as respostas aí da página 258 e também da página 259, beleza? Da página 265 e 266 fala um pouquinho sobre a gramática do sujeito e do predicado. Então, o sujeito é aquele que realiza a ação, né? E o predicado é quem realiza a ação que ele está realizando, né? Tudo aquilo que se informa em relação do sujeito. Aí é só vocês observarem aí as atividades. A número 3, complete a oração acrescentando o sujeito. Dica: o verbo sempre deve concordar com o sujeito. Chegaram antes da hora. Então, vocês vão colocar um verbo, um sujeito que identifica aí com o restante da frase. Então, a gente pode colocar: os alunos chegaram antes da hora, as meninas chegaram antes da hora. Então, assim, tem que colocar algo, o sujeito tem que fazer sentido com o restante da frase, ok? Na número 4, também, vocês vão colocar, aí é o contrário, né? Vocês vão colocar o predicado. Vão completar a frase com algo que faz sentido. O professor explicou a matéria. O gato e o cachorro correram pela rua, enfim, né? Respostas pessoais. Podem usar aí a criatividade de vocês. Na número 5, observando as figuras, né? A gente vai indicar aí também um predicado que faça sentido, que forme uma oração, tá bom? Então, aí, pelas imagens, dá pra gente analisar a ação que está acontecendo. O menino vai a pé para a escola. O vaso caiu da mesa de jantar. O gato brinca com novelo de lã. O senhor Francisco experimentou sapatos marrons. Enfim, não precisa ser necessariamente assim, tá? Mas é uma indicação de resposta aí para vocês. Na página 267 também, vocês vão circular o verbo e separar o sujeito e o predicado, ok? A número 7, vocês vão completar as ações que você realiza nas seguintes situações, que é respostas pessoais, ok? Na página 270 e 271, fala sobre a ortografia do porquê junto, porquê separado, porquê com acento circunflexo, porquê junto com acento circunflexo. Então, a gente já teve uma videoaula de explicação sobre esse assunto. Depois vocês desenvolveram a atividade da página 271,
né, como mostra aí para vocês. Então, dá um pause, confere a tela para ver se está tudo certinho de acordo com aquilo que você fez. A página 275 fala um pouquinho sobre advérbio, que é uma palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio, dando a ideia de lugar, tempo, modo. Advérbio é invariável, ou seja, não apresenta flexão de gênero. Ele não se altera se é masculino, se é feminino, e nem de número, se é singular, se é plural. Vocês assistiram aí as indicações dos vídeos, né, que foram feitas aí no cronograma e desenvolver as atividades. Então aí tá a tela para que vocês possam conferir aí se vocês fizeram a atividade corretamente. Na página 277 ainda sobre advérbio, ok? Podem conferir aí se está tudo de acordo. Depois na página 278 e 279 foi trabalhada a ortografia de mal com U e mal com L. Então, quando a gente fala mal com U, é o ao contrário de bem. Mal com L é ao contrário de bem. E mal com U é ao contrário de bom. Na página 279, as atividades aí também. Na página 285 e 286, fala um pouquinho sobre preposição. Preposição é um termo invariável que liga duas palavras na frase, estabelecendo uma relação entre elas, ok? Na página 286, vocês tiveram aí as atividades. Então, aí você tem aí duas opções. Você pode escolher qual das duas que você quer utilizar, ok? A página 287 também fala sobre preposição. E na 288 já é a ortografia de por com circunflexo e por sem circunflexo. A palavra por com acento é um verbo e tem o sentido de colocar. E a palavra por sem acento é uma preposição. Então, toda vez que você quiser definir se é com acento ou se é sem acento, é só você substituir a palavra por colocar. Se ficar com o mesmo sentido, significa que é com acento. Se mudar o sentido da frase, significa que não é um verbo, ok? Aí na página 289 a sequência dessa ortografia. Na página 294, falando um pouquinho sobre interjeição, que são palavras ou expressões que demonstram sentimentos, emoções, sensações, tais como alegria, susto, dor e medo. E aí, né, vai de acordo aí com cada frase que você vai escrever, de acordo com a frase que você vai ler, você consegue identificar aí quais são as interjeições que aparecem, tá bom? Na página 296 e 297, sobre interjeição, né? Pode dar um pause aí na tela para você conferir se todas as suas atividades estão coerentes com a do livro, beleza? Na página 298 e 299, a gente fala sobre a ortografia do onde e aonde. A gente tem uma mania muito grande, né? Isso é muito comum, a gente misturar essas duas ortografias. Quando a gente fala onde, a gente quer dizer em que lugar. Onde indica o lugar em que alguém está ou em que algum fato aconteceu, aquilo que aconteceu no momento. Já aonde sugere para que lugar, indica algo em movimento, né? Onde é algo parado, algo fixo. E aonde é algo em movimento, ok? E aí na página 298 e 299 tem as atividades, né, para que vocês possam completar aí, tá bom? Número 3 é a resposta pessoal, que vocês irão criar uma frase utilizando as duas ortografias aí, tá bom? Na página, assim a gente finaliza o nosso conteúdo, tá bom? De língua portuguesa, a nossa correção de língua portuguesa, e espero que vocês tenham acompanhado direitinho aí. Uma mensagem para vocês: nada melhor do que um dia após o outro. E Deus à frente de tudo. Que esse novo dia comece com fé e termine com bênçãos. Então é assim que a gente tem que refletir todos os dias, quando a gente acorda, né? Quando a gente respira, agradecer a Deus por esse dom da vida que Ele nos proporciona. Então é isso, 4º ano. Até a próxima aula, professora Luciana Amorim Bia. Beijos e tchau, tchau.